Nós estamos estudando com os homens o livro A Vida que Vence, de Watchman Nee. E uma das coisas que Deus está trabalhando comigo é a glorificação nas fraquezas. O mundo, ele vive pela glória do sucesso. Mas a contracultura do Evangelho trabalha no avesso da história. Paulo foi beneficiado. Parece-me que foi o único cara que teve a condição de chegar até o terceiro céu. Mas para que ele não se exaltasse com a grandeza das revelações, Deus providenciou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. Por que você diz que foi Deus que providenciou? Porque se a coisa que Satanás quer que eu faça é que eu me exalte, que eu me orgulhe do meu sucesso e das coisas que eu faço. E creio eu que só a misericórdia de Deus poderia providenciar tal espeto para furar a bola inchada de Paulo, esvaziá-lo e mantê-lo no seu prumo, bem no pó. Mas esse homem faz uma das coisas que para mim é um contrassenso. E ontem nós estávamos conversando com o pessoal aqui da música e tal. Até a Carla disse assim, isso é um negócio tremendo que a gente não faz. Dá graças a Deus pelas nossas fraquezas. O mundo chora pela sua fraqueza. Quando uma pessoa fracassa, ele sai chorando. Quando ele no palco é ovacionado, ele sai vaidoso, né? Então, eu estava citando o George Miller, que diz que o sermão mais fraco que ele pregou em toda a sua vida e que ele considera como um fracasso foi aquele que Deus usou por mais de 30 anos com resultados na vida de pessoas. Então, o nosso Deus é contrassensual, porque Ele trabalha pela graça e pela fé. Então, o seu fracasso e o meu fracasso deveriam ser motivos de fazermos festa. Por que você está fazendo festa hoje? Porque eu fracassei e eu vou depender do Senhor. Eu vou depender da graça de Deus. Eu sempre, quando o Tuca, doutor Elias, recebe um telefonema meu, ele sabe que alguém está doente em casa. Porque eu nunca procuro ele por outra coisa a não ser pela fraqueza. Quando eu estou doente, eu ligo para o Tuca. Ô Tuca, o que você está... Ele já sabe. Quem é que está doente aí? É o Leozinho, é Thelma, é Glênio, é Carmita. Quem é que está doente? E ele deve se sentir muito honrado com isso. Porque eu o procuro na minha fraqueza. Sabe o que significa isso? Você procurar a Deus na sua fraqueza? É você dizer, eu não tenho força, Senhor. Por isso que oração é a coisa mais difícil do mundo. Ninguém ora, ou pouca gente ora, porque nós nos achamos capazes de fazer as coisas. E deveríamos correr para o braço do nosso Pai.
Hoje de manhã nós vamos tratar um pouquinho sobre o poder prático do Evangelho. Vamos olhar aqui juntos esse texto. Romanos 1,16. O Evangelho ou o quinto Evangelho. O Evangelho segundo Paulo. Romanos, uma carta evangélica. Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho não é assunto desconectado de Cristo. O Evangelho é a boa notícia da encarnação de Deus, da peregrinação de Deus entre nós, da crucificação de Deus. Opa! O livro está chegando? Está chegando. Saiu essa semana passada o livro de Moltmann, Jürgen Moltmann, O Deus Crucificado. Ele escreveu isso em 72, mas só está sendo traduzido agora, O Deus Crucificado. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro eu quero saber, você nasceu com fé e creu em Deus, ou você nasceu incrédulo? Esta é uma das questões que os humanistas dizem, que nós já nascemos com fé. Lázaro podia crer na ressurreição? Na ressuscitação, melhor dizendo. Lázaro podia crer? Por que ele não podia? Porque ele estava morto. E nós nascemos como espiritualmente? Mortos em delitos e pecados. Do ponto de vista de Deus, nenhuma pessoa pode crer. As crianças nascem ímpias. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram proferindo mentiras e têm peçonha de víboras debaixo das suas línguas. Salmos 58, versos 3 e 4. Todo nenenzinho que nasce nesse mundo nasce ímpio. E eu posso enfiar religião goela dentro dele e formar um hipócrita. Ou eu posso pregar a palavra de Deus e a palavra de Deus vai gerar fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir. Olha, cuidado, porque nós temos algumas traduções que dizem o ouvir da palavra de Deus. Mas o que está no original é o ouvir a palavra de Cristo. Porque Jesus é o autor e o executivo da fé. Consumador da fé. No Velho Testamento não tinha fé? Tinha. Porque no Velho Testamento tem a manifestação de Cristo. E toda fé vem através de Javé Elohim. E Javé Elohim é Cristo, que depois se tornou Jesus. Cristo é a natureza divina. Jesus é a natureza humana. As duas encarnadas nos tornam a possibilidade do Deus homem Cristo Jesus. Cristo Jesus, que vai assim até a cruz. Na cruz ele morre como o último Adão e ressuscita como o segundo homem.
O segundo homem é do céu. É Jesus Cristo. Cristo Jesus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é homem, Deus. Cristo Jesus é Deus, homem. O autor da nossa fé é Jesus. Leia a Bíblia com cuidado e veja os nomes, porque as naturezas estão falando especificamente de missões em cada um. Mas quando eu fui crucificado com Cristo. Por isso, Jürgen Moltmann vai dizer o Deus crucificado. E nós precisamos entender o que a Bíblia diz. Não me envergonho de quê? Do Evangelho, porque é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo o que crê. E quem é o que crê? É aquele que, por um milagre da graça, recebeu a palavra de Cristo. Milagre da graça. É um milagre uma pessoa crer. Agora vamos olhar um pouquinho aqui. A vergonha cora uns e descora outros. Quem tem brio diante do vexame fica rubro ou, quem sabe, vermelho por fora e irado por dentro. Quem não tem, deixa os tímidos pálidos. Por isso, aquilo que nos envergonha é ridículo por todos os lados. O que causa vergonha é triste. A religião estimula o mérito ao máximo, enquanto desperta no íntimo a vergonha quando se pisa na bola. Aquele que não alcança a nota de aprovação na escola do êxito acaba sofrendo, envergonhado, por não poder desempenhar a contento. É triste e cansativo viver sobre a cobrança de um modelo inatingível. Como é triste ver a tristeza do religioso. Porque ele não consegue chegar naquele patamar idealizado. Ele vive sofrendo. Ele não se sente aceito, recebido, acolhido. Ele precisa fazer alguma coisa. Aquele jovem que apareceu, eu digo jovem, deve ter sido, que estava na festa das bodas com a roupa própria, não a roupa dada pelo dono da festa. E o dono da festa chegou e disse: quem é esse cara que está com roupa fora da roupa festival que eu dei? Tira ele da festa. Às vezes nós queremos ser originais, como Caim, que quis ser original e veio com seus próprios méritos. Deus não aceitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim saía do sacrifício. Era uma oferta do muque, do esforço. É aquilo que a religião propõe. E quando você não consegue alcançar, você é envergonhado. Na nossa história, no nosso costume, as mulheres, as moças que se engravidavam por um deslize ou por um lise que acontecia, elas eram excluídas da igreja. Mas os homens que mentem, ninguém vê a mentira, então eles ficam aí. Aqueles que contam potoca, ficam por aí, muito bem, obrigado. Porque nós só julgamos pela aparência. Aqueles que mandam carta anônima, ficam aí. Ninguém viu. Por quê? Porque nossa religiosidade é sempre propondo o envergonhamento
das pessoas. Mas o Evangelho não. Ele não é vergonha para mim e não envergonha o outro e tira a vergonha do outro. Ele não faz o que Cão fez. O que foi que Cão fez? Botou a vergonha do pai dele no público. E o que foi que Sem e Jafé fizeram? Foram de ré, com uma capa, e não encobriram, eles cobriram. Encobrir é fazer de conta que não existe. Cobrir é dizer assim, a sua dívida é minha, eu pago. Espírito da graça. A vergonha também financia a hipocrisia pelos bastidores. As máscaras que usamos no dia a dia servem para esconder as cicatrizes da alma ou a nossa falta de aceitação. Usamos disfarces para não mostrar aquilo que nos desabona. Você conhece a minha vida? Você sabe quem eu sou de fato? Mas eu não me revelo a você, porque você não vai me aceitar. Eu me revelo àquele que me aceita, ao Deus de toda graça, porque este não me expõe ao ridículo e à vergonha. Nunca ele vai fazer isso. Por que a igreja não é um lugar de terapia? Porque se vier a fraqueza aparecer, eu vou ser um dos primeiros a levar a podridão para os outros. Enquanto que o Evangelho, ele vai tratar a ferida podre e cuidar dela. Aquele homem foi pescar e a raia deu-lhe uma pancada na perna. E ele me disse, eu nunca passei uma dor tão grande na minha vida. E formou uma bicheira, uma ferida. Assim, quando eu cheguei lá no Mato Grosso, a perna dele, e ele já tinha andado por tudo quanto era médico naquela região de Campo Grande, e aquela bicheirona estava lá. Eu disse, já experimentou passar mel de abelha nesse negócio aí? Você tem diabetes? Ele disse, não. Já experimentou passar mel de abelha nesse negócio aí? Porque eu já vi dizer que açúcar mata como é que chama aquelas bichas? As bactérias, elas fazem uma hidrólise ali, arrebentam. Experimenta passar mel de abelha. E vim embora. Quando foi em janeiro, ele chegou aqui, levantou a perna e disse assim, sarou. Digo, engraçado, ficou boa, né, César? Sarou. Foi só o mel de abelha. Não vão agora se passar por conta, não. Aquilo foi eu não posso fazer isso, que é contra a medicina. Né? Mas aquilo foi na hora. Eu estou dizendo, passar uma coisa suave, doce, amorosa, cuidar aquela ferida. Alguém diz assim, não, passa mertiolate. Dói, arde. Dói, passa mel de... Por favor, usem isso como metáfora. E os médicos me perdoem por estar fazendo medicina impropriamente, viu? Vocês desculpem aí. Eu estou usando como figura do amor de Deus. O Evangelho não exige a performance do ego, uma vez que a única vida que vence é a de Cristo. Logo, esse modo de viver cristão se trata de uma vida substituída e nunca de uma existência desenvolvida a custo do esforço pessoal. Nada de mérito por aqui. Era um domingo à noite, terminávamos de pregar e sobe um cidadão nessa plataforma, agarra-se comigo e grita
no meu ouvido: para mim não tem jeito. Não tem jeito. E chora. Para que as pessoas não vissem o choro dele, eu quis me desvencilhar dele para entrar na escada, descer a escada abaixo. Mas ele não se desvencilhava, ele estava agarrado, trancado, seguro. E nós tivemos que descer os dois de banda aqui. E descemos até lá embaixo e ele ficou grudado. Ele disse: eu sou podre, eu sou nojento, eu sou hipócrita, eu sou sórdido, você sabe que eu sou. E ficamos ali dentro, abraçados por mais ou menos uns 5 minutos. Quando naquele tempo eu usava paletó, igual o Pedro, né? Usava paletó, gravata. O paletó foi numa segunda-feira para lavanderia, porque tinha melecado de catarro, de lágrima, de tudo. Aquilo estava assim, breado, né? Mas olha, foi a cura. Não precisei dizer nenhuma palavra, além de dizer para ele: teu pai te ama e tudo já foi consumado. Eu conheço o Evangelho. Evangelho é lugar de cobrir a dor e curar a vergonha. O Evangelho é a boa notícia da nova aliança. Nova aliança significa que a velha caducou e não tem mais. Depois lê Hebreus. Tem gente querendo ressuscitar defunto. Nós temos agora uma nova ressurreição com um novo homem. Não é aquele velho, não. Aquilo acabou. É o assunto da graça, é o tema radical do sacrifício do Cordeiro de Deus, que promove a alforria e a aceitação do pecador. Tudo patrocinado pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. No Evangelho não há espaço para vergonha. O fracassado é aceito pelos méritos de Cristo e nunca pelo seu sucesso pessoal. O falido teve a sua conta paga de modo cabal, bem como o débito perdoado de uma vez para sempre. A sua dívida não só foi quitada, como a sua responsabilidade por pagá-la ficou sem efeito. No reino da graça não há prestações a pagar, nem serviço de proteção ao crédito. É CEPROC? Serasa? Não tem Serasa. Peraí, deixa eu falar um negócio aqui. Não há espaço para vergonha. O fracassado é aceito pelos méritos de Cristo. O falido tem a sua conta paga e o débito perdoado. Marcos, eu devo uma conta no restaurante, não posso pagar. Você paga a conta, mas eu fico devendo você, não é? Agora você tem que me perdoar, porque eu não posso pagar você. Cristo não só pagou a conta, como ele virou para o pai dele e disse: perdoa-lhes. A conta está paga, mas eles também não vão poder me pagar e estão perdoados. Dá para fazer festa, minha filha? Eu fiz festa essa semana passada com uma moça. Eu não vou contar a história dela, porque eu quero que ela venha contar a história dela um dia aqui. Depois de tentar suicídio 3 vezes. E ver o que é graça.
porque foi abusada pelo avô, pelo tio e pelo pastor. O Evangelho aborda a libertação do devedor pecaminoso através da sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Não só Cristo morreu, mas eu também morri com Cristo. Trata-se de uma obra de poder descomunal e fora de série, pois mediante a graça, liberta o pecador de sua incredulidade, isto é, do pecado dos pecados, porque nós nascemos incrédulos, e assim o bastardo e endividado se torna aceito como filho legítimo. Eu era filho do diabo, agora sou filho de Deus. A semana passada houve uma semana teológica. Como é que é? Semana de atualização teológica. É um negócio assim. Aí me pediram para dar um testemunho lá sobre o livro Pegadas de Lobo na Porteira. Picareta, psicopata ou pastor? Que é a pergunta que um médico cirurgião plástico da cidade de Londrina me fez em 1999, quando um determinado líder religioso roubou 6 milhões de dólares da igreja dele, mandou para a Inglaterra, e depois esse cirurgião fez a plástica desse líder religioso. E eu entrava no hospital evangélico aqui em Londrina, e ele me virou para mim e disse: Paranaguá, aquilo é um picareta, um psicopata ou um pastor? E nós fomos tentar responder essa pergunta, e o ano passado esse livro foi publicado, esse ano, em janeiro, ele foi publicado. E foram me pedir para fazer uma exposição do livro nesse encontro teológico, semana teológica. Eu fui falar um pouquinho sobre o livro. Aí me pediram a Silvaninha, que é a secretária daqui da igreja. Cadê a Silvana? Está aqui? Não está. Silvana, pede o pastor para mandar o currículo dele. A Silvana chegou para mim e disse: Pastor, estão pedindo para mandar o seu currículo. Eu digo: diga assim, filho do diabo transformado em filho de Deus. Esse é meu currículo, é minha história. Ah, mas não serve este. Não quiseram botar lá. Aí veio o cara e disse assim: não, mas tem que dizer. Que título, meu amigo? Eu não compro na Bolsa de Valores. Não tenho título nenhum. Para com besteira. Você está achando que filho de Deus é pouca coisa? Nós queremos prestígio, honra, botar no peito uma medalha. Qual é a medalha? O apóstolo Paulo vê no Evangelho o poder de Deus. Para ele, esse poder se cristaliza na mensagem da cruz, que ele cita aqui, que nós vamos ler juntos em 1 Coríntios 1, 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Onde é que está o poder de Deus? Nessa palavra da cruz. É loucura, não é loucura? É loucura. Não é loucura, Carlinha? Eu perguntei para a Carlinha ontem: você lava o prato para o Marcos ou para a glória de Deus? Ela diz: é para o Marcos. Ela foi sincera. Eu digo: é assim que nós estamos vivendo. A gente faz para os outros, não é para a glória de Deus. A gente faz para eles nos apreciarem. E ela virou e disse assim: isso aqui é loucura mesmo. Evangelho é loucura. Você está lavando o pé de alguém para ser visto? Não, é para a glória de Deus. Mesmo que ninguém veja. Aliás, você estava muito bonita no jornal essa semana, hein? Aliás, sempre você foi. Mas é para a glória de Deus? Vai lá. Vai lá.
A salvação do pecador incrédulo é mediante a fé. E esta fé é um milagre da graça por meio da vida e obra de Cristo Jesus. Ninguém nasce neste mundo portando um mínimo de fé. E ela nos é dada pelo ouvir da palavra de Cristo e este crucificado. A fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós estávamos discutindo com os pastores lá no nosso grupo que a gente está procurando afinação e convergência numa concordância de um só propósito. Ter 7 pastores, cada um com culturas diferentes, para a gente afinar, leva tempo. Mas estamos buscando isso. O que não vem de vós é dom de Deus? Alguns dizem, o que não vem de vós é dom de Deus, é a fé. Outros dizem, é a graça. Mas tanto a graça como a fé são dons de Deus. Tudo é dom de Deus. Que tens tu que não tenhas recebido? A única coisa que você e eu podemos oferecer a Deus, que não é dom dele, que não foi dado por ele, são os nossos pecados. A sua inteligência é dom de Deus. A maior concentração de ogivas celestiais, nucleares não, celestiais, na Terra, ou o arsenal das dinamites divinas, encontra-se na obra da cruz. Nunca houve maior poder de Deus entre os homens do que o poder da renúncia de Cristo diante da encarnação e da morte. Gente, você ir para um lugar de importância e depois você descer para um lugar de ostracismo, não é fácil não. Eu já atendi político que teve na proa e depois foi para o vale e entrou em depressão. Você está aqui embaixo e aspirar lá em cima é uma coisa. Agora você está lá em cima e descer e ficar lá no... e fazer festa quando você não tem nada, é milagre. É milagre. Aquele que teve todo o poder para criar o universo e que tinha toda a capacidade na terra para resistir àqueles que o levaram à cruz e não o fez porque estava investido de um poder. É porque estava investido de um poder muito maior do que a preservação da sua identidade. Olha, eu penso assim, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três decidem criar o universo. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. E disse, e as coisas apareceram. Para conceitos teológicos nossos, nós dizemos que Deus é onipotente. Tem todo o poder. Agora, este Deus onipotente decide virar criatura. Então ele se encolheu. A Bíblia chama isso de kenosis, esvaziamento. Ele se encolheu, até entrar num óvulo de uma mulher. Ficou microscópico, invisível, a olho nu. Ali ele cresce durante 9 meses na dependência de uma mulher. Ali ele é parido e vive na dependência do seio da sua mãe. E por 30 anos ele vive num
ostracismo total. Depois ele começa a manifestar e é rejeitado pelo seu povo. E é crucificado. E quando ele passa aquela hora lá no Getsemane, onde ele chora, lágrima, suor e sangue, que ele se rende à vontade do Pai, e vai ser humilhado, porque antes ele se humilhou, agora ele vai ser humilhado. Uma coisa é você se humilhar, outra coisa é você ser humilhado. E quando ele foi humilhado, ele cuspiram na cara, eles esbofetearam, ele bateram com uma vara na cabeça, ele puseram uma coroa de espinho. Este Deus Todo-Poderoso, contido dentro de um homem e submisso à vontade do Pai, você quer dizer que existe mais poder do que isto? Um menino de 7 anos de idade, depois de me ver falar isto lá em Campina Grande, ele virou e disse assim: se fosse comigo eu estourava o crânio deles tudinho. O menino de 7 anos entendeu que era uma coisa impossível. Se fosse comigo, eu estourava eles. Eu digo, é por isso que você não pode ser Deus. Nem você, nem eu. Temos que ser esvaziados. Meu Deus, que poder é este? Eu considero quem é onipotente e tem todo o poder para vencer os seus inimigos, bem mais fracos, e se deixa ser vencido por esses adversários, tem que ser movido por um poder maior e muito maior do que todo o poder da criação e preservação da sua imagem divina. É um poder extraordinário. É um poder. O poder da cruz, para mim, é o poder. É o poder. O Deus Criador do mundo, quando se deixou ser crucificado pela criatura imunda e presunçosa, foi muito mais poderoso, ou melhor dizendo, exerceu muito mais do seu poder na redenção do pecador do que em seu processo criacionista do universo. O onipotente passivo sobre a cruz é o máximo da revelação de Deus aos homens. Eu, quando paro um pouquinho para olhar o Cristo crucificado, me assusta. O poder da renúncia divina ou da submissão de Cristo diante da morte, sim, e de uma morte vil e cruel como a da cruz, é muito superior a todo o poder que ele exerceu no momento da criação do cosmos. A obra de Cristo crucificado é extremamente gloriosa e mais extraordinária do que tudo o que se pode imaginar deste mundo. Nenhum poder pode ser maior do que aquele exercido por Deus ao ser humilhado para salvar o indigno pecador, acionado e determinado por um amor incondicional. Eu não te quero, Jesus, eu não te quero, mas eu te quero. Mas eu não te quero, mas eu te quero. Eu te detesto, mas eu te amo. Ele não está brincando disso, não. No casamento que nós participamos agora lá na Turquia, um homem que estava no auditório chegou para mim e disse assim: eu sou ateu, mas fiquei impressionado com o que você acabou de dizer aqui do amor. Eu digo, a primeira coisa que eu quero dizer é que é mentira que você é ateu. Eu só quero dizer que você quer tomar o lugar de Deus na sua vida. Mas Deus te ama loucamente. Você quer se autodirigir, mas Deus te ama.
Ele segurou minha mão por algum tempo e depois afrouxou a mão e saiu. Deixa Deus trabalhar nele. Foi por isso que o apóstolo Paulo considerou a obra da cruz como sendo o poder de Deus por excelência. Embora os gregos, em sua sabedoria, a considerem uma loucura, e os judeus, em busca de sinais e espetáculos, a vejam como um escândalo. Loucura e escândalo. Doidura e tropeço. Mas é o poder de Deus. Contudo, esta loucura total de nossa teomania e esse tropeço incoerente por causa de nosso esnobismo religioso é, na verdade, a maior fortaleza divina aqui na terra. Vamos ler juntos 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O Francisco era vigia de uma grande empresa, uma grande companhia no Rio de Janeiro. O dono daquela empresa era um homem prepotente. Francisco era um cristão. Um dia ele olhou para o Francisco e disse assim: você não consegue fazer o que eu faço. Você é um semi-alfabetizado. Mas eu vejo que você faz algumas coisas que eu não tenho capacidade de fazer. O que faz de você ser essa pessoa que encanta as pessoas desta fábrica? Ele disse: doutor, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Eu não sou ninguém, mas o Todo-Poderoso vive em mim. Ele disse: Francisco, eu queria conhecer um pouco disso. Ele disse: vai comer lá em casa. E o doutor foi lá no barraco dele. A história termina o doutor dizendo: Francisco, o poder que está em você é muito maior do que todo o poder que eu já vi em todo esse mundo. Ele disse: é verdade, doutor, porque o poder que está em mim é o poder da ressurreição. Isso é muito pouco para a gente entender. Mas algumas pessoas vão entender, outros não. Outros não vão entender nunca. Eles vão ficar na sua arrogância. Mas uns vão entender. Deus, o Deus louco de amor e despido de qualquer arrogância, é capaz de revolucionar todo o sistema do poderio humano, instigado pelo veneno da serpente. A fraqueza da cruz revela o extraordinário poder do quebrantamento da soberba pecaminosa. A humildade do cordeiro deixa por terra a altivez do dragão. Os filmes modernos, os filmes que as crianças veem, é sempre o filme de um dragão, de umas feras saindo fogo pelo nariz, explodindo tudo quanto é coisa. Eu nunca vi um filme de um cordeiro, a não ser os filmes que são feitos as Crônicas de Nárnia ou O Senhor dos Anéis. Hein? É. Tolbert e C.S. Lewis.
O resto é tudo assim, os He-Man da vida, é o fogo saindo, os dragões. Mas eu queria ver quem é que vai fazer um do cordeiro sendo imolado pacificamente, naquela humildade, ver todos os animais, todos os 4 animais e os 24 anciãos tirando as suas coroas e depositando diante do cordeiro. Nada pode ser mais poderoso neste mundo de ostentações humanas do que a astenia. A astenia é fraqueza divina. A fragilidade de Deus entre nós é a exuberância do seu poder. Pois nessa debilidade ele revela o seu amor infinito e incondicional. Aquele homenzinho inexpressivo, que nenhum dos poderosos deste mundo quis estar com ele. Mas bastava uma viúva tocar nele, uma mulher doente, e saía a virtude dele. Ou quando ele punha a mão, alguma coisa acontecia. Mas ele ia dizendo assim, não conte para ninguém, não vá para o monte, não faça propaganda. Entendeu? Quando você vê uma pessoa fazendo propaganda do que faz, tem alguma coisa errada. Vem para cá e assina seu nome aqui na lista, e dá 50, dá 100 reais, e vou levar o seu nome lá para cima do monte. Viu? Pode saber que isso aí é forças de Grayskull. E a feiticeira está no meio, viu? Porque no reino de Deus ele fazia, ainda dizia assim, não conte, não conte. O Cristo aparentemente fracassado na cruz era infinitamente mais forte do que qualquer Apolo no panteão, além do que o escândalo da crucificação ultrapassa em sabedoria a galeria dos conhecimentos de todos os filósofos em todos os tempos. Nessa cena dantesca de horror inconcebível e fraqueza invisível, reside uma sabedoria ímpar e um poder inigualável, que transforma, pela graça suficiente do Cordeiro, o incrédulo, indigno e ímpio pecador em filho legítimo de Abba. Filho amado do papai. A mensagem de Paulo se resume nestas palavras de 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que esta decisão tão absurda? Por que fazer um doutorado num tema insignificante perante a academia do saber global? Por quê? Para o apóstolo das contradições, o verdadeiro saber é a suficiência, e a suficiência do poder se encontram na via crucis. Aí a sabedoria das palavras se evapora na vacuidade dos termos e na imprecisão dos significados. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 2:1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A cruz fala por si só, é o discurso dos discursos. E Paulo tinha muito que falar. Se era um homem que era sábio, era Paulo. Mas ele disse, olha, considerei tudo como esterco por causa da sublimidade de Cristo Jesus. E desse assunto, dessa loucura, dessa coisa absurda. Nós estávamos reunidos com os pastores esta semana aqui, quando o pastor Paulo Bornelli, passando aqui na cidade, quis dar um abraço em nós. E aí a Silvaninha interrompeu a reunião e disse, o Paulo não quis, mas eu vou dar um abraço. Aí ele veio
eu disse, nós estamos aqui tentando afinar nossa visão. A visão desta igreja é conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido em todo lugar por meio da graça. Nós estamos sempre batendo nisto, vivendo para a glória de Deus, para a unidade do corpo de Cristo, para a edificação dos irmãos, para a salvação dos perdidos e para o servir à sociedade. Fiz uma proposta para uns jovens ontem aqui, de nós criarmos talvez um serviço de atendimento ao bêbado. O que é isto? Os caras vão para as festas e chega lá, bebem um pouco mais e não tem um motorista para trazer. Quantos acidentes são provocados todos os dias nesse país porque a pessoa está mais embriagada e nós estamos dormindo nesta hora, nas madrugadas. Por que não oferecermos um serviço para ajudar os bêbados? Vamos lá, o mundo está fazendo isto. Vamos juntar uns 10 ou 12 de plantão, porque quando você sai da festa e tomou mais do que umas doses, você não está podendo dirigir. Eu estou lá na minha casa dormindo, você também. Os meninos no dia da festa da metamorfose vão lá para a metamorfose e trazem os bêbados, botam no carro, deixam as motos dele lá, trazem, levam para casa. Eles estão fazendo isso já. Um dos moços da nossa igreja aqui lutou com o cara que queria dirigir bêbado na moto. Ele foi, agarrou o cara, você mesmo, tirou o cara de cima da moto, botou no carro dele, trouxe em casa, pegou a moto dele, levou lá e... O que é isso? É servir aquele que não está nem querendo ser servido. Mas quem foi que disse que a obra de Deus é para aquele que quer? É também para aquele que não quer. O poder do Evangelho não se encontra nos milagres, nem na exatidão hermenêutica, mesmo que estes possam ter alguma importância. Mas o poder do Evangelho reside no fato, no escândalo da cruz e na loucura da pregação de Cristo crucificado. Minha esposa estava ouvindo uma mensagem essa semana aí de um pastor na televisão, e de repente o pastor estava dizendo que os milagres de Jesus serviram para gerar fé. Mentira! Vendo os milagres que ele fizera, Jesus não confiou no coração deles, porque sabia o que era a natureza humana. Milagre não gera fé, milagre constata fato. Milagre é científico, é comprovação. Fé é pela palavra. A fé é mediante a palavra. Maria creu na palavra de Deus e ficou grávida pela palavra. Por isso ela é chamada de bem-aventurada. Mas ela não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus. Deus não tem mãe. As duas naturezas se incorporaram numa só pessoa. Mas Deus não tem mãe. Essa invenção foi feita em 381 e confirmada em 1747. Mas ela não é bíblica. E essa semana eu já sofri. Por causa de um casamento. Onde colocaram Maria como mãe de Deus.
Não, senhor, ela é mãe de Jesus. O Filho do homem, o Filho de Deus, o Cristo. Ele não tem mãe. Ele é eterno. Não confunda, vai dizer aqui, a abóbada celeste com a boba da celeste. Eu vou dizer isso aqui mais embaixo. Ninguém pode esgotar este conhecimento da crucificação de Cristo, nem exaurir o poder que emana dessa loucura escandalosa. A mensagem do Evangelho pode ser sempre a mesma, mas o seu poder é cada vez mais abrangente e transformador. Fico admirado quando ouço alguém dizer: eles só pregam a cruz. Quem me dera que eu fosse um desses pregadores que só pregasse Cristo crucificado. Oh, se eu pudesse pregar sempre e apenas a mesma verdade da cruz, eu seria certamente um dos pregadores mais bem-sucedidos do nosso planeta. Não tenho dúvida que Deus tenha misericórdia de nós. Para Paulo, tanto a proclamação da mensagem como o ensino mais poderoso do Evangelho se fundem na obra de Cristo, da cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Quando Paulo falou no capítulo 2 que ele expôs a sabedoria entre os experimentados, eu fui verificar qual era a sabedoria que Paulo foi falar para os experimentados. Comecei a catucar o texto e descobri que era a cruz. Porque se os poderosos deste mundo tivessem descoberto, não teriam crucificado o Senhor da glória. Essa é a sabedoria. A sabedoria do Cristo crucificado. Então, não só o keruxon ton logon, lembra-se? Não só o pregue a palavra da cruz, mas também o didaskalos. E o ensino tem que ser o ensino da cruz. Quando é que você vai exaurir o poder da cruz? Quando é que você vai esgotar? Quando? Eu gosto de um velho hino que diz assim: a cruz ainda firme está. Aleluia. Para sempre firme ficará. Aleluia. Antes da fundação do tempo, ela já existia. Depois da fundação dos tempos, ela continuará existindo. Não posso admitir que essa igreja fique aí pregando só isso. Vá você e essa turma comer capim. É o lugar melhor. Junto com Nabucodonosor. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Nabucodonosor, quando resolveu querer ser Deus, foi comer capim. Ainda bem que ele se arrependeu depois de 7 anos. Tem gente que não vai se arrepender. Professor Werner Gustavo von Krauledart, professor de Química no Rio de Janeiro. Quando um aluno fazia qualquer coisa na sala que ele percebia que não estava prestando atenção, ele dizia assim: o trinco está aberto e o campo verdeja. Vamos traduzir isso em latim. Vis aute sunt incipientiae moris, e lauten virgem in parce. Depois você vai traduzir. Isso é porque os eruditos que estão me ouvindo pela internet,
eles fazem algumas críticas ególatras. Não há... Você sabe que a internet tem de tudo, né? Tem daqueles que recebem e tem daqueles que querem fazer espezinhação da obra da cruz. Mas ela é loucura mesmo. Ela é doidura. Mas é doidura que salva. Não há assunto mais profundo, meu irmão, poderoso e relevante do que a mensagem do Evangelho focalizado na morte e ressurreição de Cristo e em nossa morte e ressurreição com Cristo. Nada é mais poderoso do que o milagre da libertação do nosso ego egoísta, egocêntrico e ególatra. Mas aqui é como quem cava poço. Enquanto não chegarmos ao lençol d'água, não conhecemos na prática a realidade que nos satisfaz. Muitos até têm um saber intelectual do assunto, mas lhes falta a experiência. Uma coisa é saber, outra bem diferente é crer. E considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Eu sei que já passou do horário, mas eu vou contar uma historinha aqui e vou falar mais um pouco. Conforme dizia o professor Werner, a porta está aberta. Há uns anos atrás, nós temos uma propriedade no Piauí e precisávamos fazer um poço. E o meu sobrinho disse: tio, tem um técnico do sistema de investigação de solo do estado do Piauí que está vindo aqui e nós vamos fazer uma consulta. Tá bom. O senhor foi lá, examinou o terreno e disse assim: olha, o terreno onde vocês devem fazer o poço é aqui. Uma semana depois aparece um irmão da igreja Assembleia de Deus, de uma cidade que fica ali próximo do Piauí, dizendo o seguinte: eu tive um sonho e que o pastor queria fazer um poço. Eu tenho poderes de radioestesia, eu já loquei vários poços aqui e eu queria oferecer para achar o lugar do poço do pastor. O meu sobrinho me liga e diz: tio, estou aqui no impasse. Eu tenho um técnico que diz que é num lugar. E tem um irmãozinho que apareceu aqui dizendo que teve um sonho e que Deus mandou ele fazer esse negócio. Com quem eu fico? Com o irmãozinho. Ele não sabia, ele não me conhecia, ele morava lá em Avelino Lopes, nunca viu falar de mim. Esse sonho deve ter alguma coisa. O homem pegou aquela vareta e saiu num lugar a 500 metros do lugar que o técnico ficou. E agora ele chega e diz: tio, onde eu faço? No lugar que o irmão marcou. Só que cavar poço custa dinheiro. E se não der água, é dinheiro perdido. Cavaram 100 metros, não deu 1 metro de água. Tio, o que faz? Cava mais. Cavaram 3 metros. 3, eu ia dizer 3 é a mão do Lula que faz 3 assim. 3 do Lula assim. 3 metros. Sabe quanto deu? 14 mil litros hora. É o poço mais produtivo da região. Foi Deus que deu. Mas se ficasse nos 100 metros, não ia descobrir que tem água profunda. Mas 3, só 3, o veio d'água estava ali embaixo. A gente precisa cavar um pouquinho mais para encontrar a suficiência de Cristo, viu, querido? Como disse o apóstolo São Paulo, o saber incha, mas o amor
edifica. Aquele que vive na dimensão do poder do evangelho experimental vivia pelo modelo do amor de Deus. Já ouvi certos indivíduos inimigos da cruz de Cristo pregando redondinho a mensagem certa da cruz. O discurso estava certíssimo, mas o curso da vida desembocava para o governo do ventre, como diz o apóstolo Paulo, ou seja, os desejos do ego. O poder do evangelho converte o incrédulo num crente em Cristo, o egoísta num gracioso e amável, o filho do diabo num filho de Deus, o religioso num liberto, o ensimesmado num dedicado e sempre serviçal, membro da família real, onde Cristo vive nele. Uma coisa é ser membro de um sistema religioso qualquer. Outra, totalmente diferente, é ser filho de Abba. Como costuma dizer um dos meus irmãos, não confunda a abóboda celeste com a abóbada celeste. São duas coisas diferentes. O poder do evangelho não me transforma num fanático religioso ou num preconceituoso sectário que se preocupa com detalhes do legalismo humanista, mas num filho de Deus que ama, que perdoa, que acolhe os diferentes com o amor de Cristo Jesus. Minha esposa foi fazer o cabelo essa semana num restaurante. Estou com fome, Pedro, estou com fome. Num cabeleireiro. O cabeleireiro, ele frequentou aqui a nossa igreja. E ele chegou um dia bêbado. E nós o acolhemos. E beijamos, como se beija qualquer um que Deus mandou saudar com o ósculo santo. E ele falou para ela assim: eu fui acolhido naquela comunidade. Eu fui aceito. Lá eu encontrei afeto. Eu sei que às vezes aqui na nossa igreja nós somos criticados por sermos frios. Saia do seu lugar de conforto e de comodidade e toque naqueles que Deus ama. Mas Glenn, eu nem sei quem é o membro da igreja, toque sem saber mesmo. Toque nele que Deus sabe. O poder do evangelho não me transforma assim. O poder do evangelho nos salva de nós mesmos, de nosso egoísmo desenfreado, e nos transforma em expressões da vida de Cristo vivendo em nós. Mas tudo isso, meus amados e queridos irmãos, unicamente pela graça, aleluia, 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 e amém, porque Deus ama a gente. Ama a gente. Ama a gente fedida, ama a gente suja, ama a gente de todo jeito. E agora nós vamos para esse momento precioso, lembrar que aquela morte dele foi compartilhada, que ele tinha um amor louco, louco, louco por gente, que morreu levando no seu corpo os nossos pecados, todos. Não é, Lucimar? Todos, os seus, os meus, todos, levando ali, nos levando a morrer com ele, para que nós não sejamos mais nada. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br.
Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.